Bom, gente, aqui um Fora de Curva em pleno dia da proclamação da República, 15 de novembro, mas assuntos nós temos, então vamos tratar de dois temas no vídeo de hoje. O primeiro diz respeito a uma excelente manifestação do ex-presidente, jurista e constitucionalista Michel Temer a respeito dessas tretas que estão ocorrendo, especialmente entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, sendo que o primeiro vem atacando atribuições legislativas. O Temer, numa declaração que ele deu ontem, num seminário promovido pelo jornal Estado de São Paulo, foi cirúrgico, exato, preciso, e eu vou ter que compartilhar isso com vocês. O segundo tema diz respeito a uma coisa que a gente não gosta de pagar, mas necessário: a conta da energia, a conta da luz. Você sabia que entre 13% e 17% do valor que você paga nessa conta não se refere propriamente à contraprestação de serviço, ou que você paga para ter luz, para ter energia em casa? Eu vou explicar direitinho isso. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, há algum tempo eu venho tratando aqui no canal a respeito das disputas de poder que estão ocorrendo entre os três poderes, especialmente no atual momento entre judiciário e legislativo. O Supremo Tribunal Federal, a meu ver, tem exacerbado as suas atribuições e invadindo a seara dos nossos legisladores, além de não cumprir alguns requisitos básicos, como o devido processo legal, incluídos na própria Constituição brasileira, em função deles considerarem que o seu regimento interno é mais poderoso que a Carta Magna de 1978. É lógico que isso é um erro, mas eles detêm atualmente uma coisa que não deveriam possuir, que é poder político, e isso vem realmente distorcendo a relação entre os três poderes no Brasil. E o Estado de São Paulo, muito brilhantemente, fez um seminário sobre democracia e Supremo Tribunal Federal ou Suprema Corte. E tivemos várias manifestações. Ontem até comentei uma fala do presidente do STF, o Luiz Barroso, se declarando contrário à emenda constitucional 08 de 2021, que coloca limites, especialmente nas decisões monocráticas do STF, falando que isso era um atentado à democracia. Poxa, como que limitar decisões monocráticas que são feitas apenas por um juiz da própria cabeça, nem sempre respeitando a Constituição, é antidemocrático? É sim o resgate da democracia. E o ex-presidente da República, Michel Temer, participou desse seminário ontem e acho que deu um fecho, acho que foi conclusivo na sua manifestação em relação aos limites do Supremo Tribunal Federal. Eu vou reproduzir, vou ler agora o que ele disse. O Supremo Tribunal Federal não pode substituir o legislador. Ele, o Supremo, pode dar um puxão de orelha no Legislativo apontando a omissão. Não parece que a Constituição deu função ao Judiciário além daquela que lhe cabe, que é julgar. E ele continua: o STF pode decidir, mas o Legislativo pode vir depois e editar uma emenda constitucional dizendo que o sistema é tal a partir de hoje. Nesse caso, a decisão do Supremo vigorará durante um breve período e, quando vem a nova normativa, perde eficácia e decisão. É assim que você compatibiliza a atuação dos dois poderes, afirmou Temer durante o seminário O Papel do Supremo nas Democracias, como eu falei, produzido pelo Estadão e pela Universidade Mackenzie. Gente, eu não sou constitucionalista, eu tenho uma formação parcial em Direito, cursei todas as disciplinas de Direito Constitucional do curso, faz muito tempo isso, lá nos anos 80, 90, mas evidentemente procuro me manter até certo ponto atualizado no que diz respeito às questões constitucionais. E o que Temer fala, o que ele expõe, é exatamente o que eu penso. Tem que haver sim a separação dos três poderes. Mesmo que o judiciário não concorde com a lei, não é prerrogativa dele simplesmente mudar essa lei. Ele tem que julgar tecnicamente as causas que vão até o Supremo à luz dessa lei, concordando ou não. Então, se tem uma legislação do Congresso Nacional definindo que todos os carros devem parar na faixa de segurança para que os ratos atravessem a rua, uma coisa ridícula, por mais medíocre que o Supremo considere essa lei, ela é aprovada
por parlamentares que receberam a confiança da população através do voto para isso. E aí Temer, com essa fala dele que eu reproduzia, coloca um ponto final na questão. Logicamente, os ministros do Supremo não vão acatar de muito bom grado isso, como vão tentar, muito provavelmente politicamente, não validar a proposta de emenda constitucional, não sei se foi aprovada ou está em trâmite no Congresso Nacional ainda, a 08/2021, que coloca efetivamente limites no poder do próprio Supremo, fazendo com que ele retorne ao seu próprio quadrado dentro da estrutura que deveria ser harmônica entre os três poderes. E agora, gente, vamos para o segundo assunto do nosso vídeo, que é um pouco mais distante da constitucionalidade, mas muito próximo do bolso de cada um de nós. Bom, você sabe que, direta ou indiretamente, todos nós pagamos impostos. Em termos direto, por exemplo, o imposto de renda, e indireto, os tributos que nós pagamos sobre o consumo. Para que serve esse dinheiro? Em tese, os municípios, estados e União arrecadam toda essa grana que sai dos nossos bolsos, em primeiro lugar, para gerar serviços para a própria população e, secundariamente, depende do grau de prioridade de cada governo, promover algum tipo de distribuição de renda, minimização da pobreza, outras coisas assim. A questão é a seguinte, você paga o imposto e está lá, creditado na conta do governo, suas obrigações eliminadas. Não é bem assim. Tem alguns serviços praticamente monopolistas, espero que se mude o quanto antes, que você é obrigado a usar, e na tarifa deles, que é de fácil cobrança, existem vários penduricários que fazem a conta ficar muito mais cara. Você já reparou na sua conta de energia, na conta da luz? Você sabia que, se não fosse esses penduricários, você poderia estar tendo uma despesa de 13% a 17% menor, sem falar dos impostos. Existe imposto também sobre o consumo de energia e juntando imposto com penduricários, mais de 40% do que se paga em energia não é para pagar o custo e o lucro da prestadora de serviço. É dinheiro, no conceito do cidadão, desviado, jogado fora, para objetivos não muito objetivos, vamos falar assim. Olha só, sobre a tributação, eu tenho muito a questionar. Acho que a energia devia ser imune a impostos, especialmente sobre consumo, mas vamos pegar os chamados penduricários que influenciam ou oneram você de 13% a 17% da sua conta. Você paga subsídios a uma tal de fonte incentivada, que provavelmente é repasse às termoelétricas, que tem um custo mais caro para operar, mas isso está fora da tua conta da luz. Também ao CCC, que não é o antigo comando de caças comunistas que existia nos anos 60 e 70, mas sim a conta consumo de combustível. Também paga a geração distribuída, tarifa social, irrigação e agricultura. Nós estamos pagando na nossa conta de luz pela irrigação do Brasil, então, universalização do consumo, carvão e óleo combustível, algum subsídio para esse setor, distribuidoras de pequeno porte, também subsídio, subsídio rural e também taxa de água, esgoto e saneamento. Gente, você está pagando pela sua conta, pelo serviço prestado e mais tudo isso. Agora em 2023, a expectativa é que o ano feche com um pagamento de 29,6 bilhões em subsídios. Em 2024, será que essa conta vai diminuir? Claro que não, vai aumentar. Segundo o que está sendo discutido agora, a estimativa é que esses subsídios alcancem o patamar de módicos 37,2 bilhões. Considerando que o Brasil tem em torno de 92 milhões de domicílios, cada uma dessas unidades vai pagar no ano que vem, em tese, umas mais, outras menos, conforme a sua conta de luz, vai pagar R$ 404,73 só de subsídios. Isso é um absurdo. Como eu falei, nós já pagamos muito imposto e ainda vão pagar mais com essa tal de reforma tributária que estão fazendo, exatamente para o Estado cumprir a sua função, muitas delas, acredito eu, desnecessárias, ilegítimas e perduárias. Mas mesmo assim, pagamos nossos impostos e somos obrigados, nos serviços prestados sobre os quais
o Estado, a União ainda tem controle, pagar mais tarifas indiretas que não se referem exatamente ao que nós consumimos de energia e de outros produtos, gasolina, diesel, etanol, deve ter coisas assim, é realmente um absurdo. Não é nem bitributação, é tritributação ou politributação, chamem como quiser, mas isso é revoltante. Eu acho melhor o Brasil abrir o olho em relação a esses absurdos que acontecem no nosso país e parar de pagar. Lógico que parar de pagar a conta de energia significa um corte desse serviço, então não é bom para ninguém. Não parem de pagar a conta de energia, mas sim que nós tenhamos mais força, que nós acionemos os nossos representantes no legislativo para acabar com essa palhaçada de estarmos pagando sobre coisas que não é nossa função, é a função do Estado, por mais justo que seja. Mas eles já recebem a nossa mesada, o nosso dinheiro para fazer esse tipo de serviço. Vamos lembrar, gente, o brasileiro é um dos povos que mais paga impostos do mundo. Na energia, todos os tributos, mais esses penduricalhos, superam a participação de 40% do que você paga no final do mês ou no dia que vence essa conta energética. Não podemos admitir isso, não devemos pelo menos admitir isso, e a responsabilidade está nas mãos do Poder Executivo, mas também do Legislativo, que deve defender nossos interesses contra esse verdadeiro achaque que acontece a cada um dos brasileiros, e muitas vezes eles passam desapercebidos porque estão imersos em muita burocracia, em muita legislação, que normalmente a gente não tem muito controle sobre o que elas dizem ou deixam de dizer, ou que cobram da gente especialmente. Mas está aí uma apreciação que eu considero fundamental. Então vamos encerrando o vídeo de hoje, não esquecendo, é claro, de eu pedir para vocês, essa é minha obrigação, é uma tarifa que eu cobro gratuita de cada um dos espectadores que gostam do Fora de Curva. Deixa seu like, compartilha esse vídeo com a sua rede de contatos, e aos que estão assistindo esse canal pela primeira vez, deixo aqui meu convite para inscrição no Fora de Curva. Um abraço, um bom final de feriado a todos vocês, até breve, tchau, gente!